Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Nós iremos analisar o capítulo 1, do verso 8 em diante. Então eu gostaria de analisar convosco esse texto bíblico que tanto ensino tem para nós. Nós vamos dar esta introdução de novo, pegando no verso 8 até 13, e depois então continuaremos do 14 até o 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que a vosso favor aumente mais e mais o amor e o pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sincero, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Aqui esta epístola, então, está a chamar a nossa atenção para a forma como nós analisamos a realidade. Temos aqui uma percepção, poderíamos dizer, com aspas ou sem aspas, bastante otimista, do apóstolo Paulo quanto à sua prisão. Muitas vezes na nossa vida acontecem situações bem menos dramáticas do que estas e ficamos logo desanimados, desencorajados, abatidos, já não queremos saber de nada nem de ninguém. O apóstolo Paulo olha para a sua situação, está preso e diante desta prisão vê uma oportunidade para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E isto realmente só alguém que tem a percepção do Espírito de Deus nele pode ter esta análise da realidade. Talvez alguns daqueles que nos ouvem em prisões neste momento no nosso país poderão, se calhar, começar a vislumbrar aqui também uma ação de Deus. Não foi por Deus, talvez, que você foi parar a essas cadeias. Não foi, talvez, por ser uma testemunha, como o apóstolo Paulo era, de Cristo Jesus, que você está preso. Mas talvez nessa cadeia onde você está, talvez é uma oportunidade para você aí ser luz e sal. Talvez é uma oportunidade para você levar o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas que de outra forma não teriam condições de ouvir o Evangelho. Tenho ouvido relatos de situações, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos ou outros países, onde de facto a população prisional se tem organizado, tem encontrado Jesus Cristo, estão conscientes do seu pecado, abandonam o seu pecado e têm-se criado literalmente igrejas dentro das prisões de muitos países, porque as pessoas reconheceram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e deixaram Cristo transformar o seu coração e o seu caráter. As suas atitudes foram transformadas efetivamente. E de facto talvez seja o seu caso. Se você me está a ouvir numa das prisões do nosso país, e eu sei que há várias pessoas a ouvir nos estabelecimentos prisionais este programa, talvez seja uma oportunidade de Deus o usar nesse local para levar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que de outra forma não teriam oportunidade para o ouvir. Então é um desafio. Se você que me está a ouvir está numa situação desse género, talvez me queira escrever a relatar aquilo que Deus está a fazer no vosso estabelecimento prisional, aquilo que Deus está a fazer na vossa vida, transformando a situação. Temos então o apóstolo Paulo nesta prisão em Roma, e lá ele estava então a usar essa oportunidade para falar inclusive aos guardas. Agora você já imaginou, um preso a falar aos guardas acerca da santidade, da pureza, da vida em Cristo Jesus, uma vida de retidão. Claro, é fantástico olhar para os textos da Bíblia e ver como Deus subverte todos os princípios da humanidade. Supostamente, os guardas são as pessoas que defendem a retidão, a justiça, uma vida social equilibrada. E nós encontramos aqui o apóstolo Paulo a fazer exatamente o contrário. Um preso a falar aos guardas sobre santidade, sobre justiça, sobre retidão. Só em Cristo Jesus isto é possível. Realmente seria importante na nossa sociedade isto começar a acontecer.
Já imaginámos o que seria da nossa população prisional se eles fossem os primeiros a falar de justiça, se eles fossem os primeiros a falar de santidade, os primeiros a falar de retidão, do que é certo, do que é correto, e terem uma vivência coerente com estes princípios? Realmente isso facilitaria muito o trabalho das instituições prisionais, facilitaria muito o trabalho na nossa sociedade e realmente teríamos uma situação muito diferente. Lembro-me de ler e de ouvir os relatos históricos da Inglaterra no século XVII e XVIII, onde houve um movimento de Deus, uma ação de Deus poderosa naquela população que no início daquele século vivia com problemas de alcoolismo, roubo, a taxa de criminalidade na sociedade era elevadíssima, mas quando a população começou a encontrar Jesus Cristo, sabem o que aconteceu? As prisões ficaram desertas, não havia ninguém para prender, porque as pessoas estavam a ter uma vida tão coerente com o Evangelho de Jesus Cristo que já não roubavam, não mentiam, não eram corruptos, não andavam a enganar o próximo, não andavam a fazer contratos e depois a anular os contratos para tirar dividendos. E isso acabou. Essa sociedade foi transformada pelo poder de Deus e as prisões deixaram de fazer sentido, a polícia deixou de ter trabalho, os bordéis deixaram de ser frequentados e, de facto, as tabernas deixaram de ter clientes, o alcoolismo desapareceu e isto fruto da ação de Deus na vida das pessoas, fruto de muitas organizações, cristãos empenhados em ajudar o próximo, em criar grupos de autoajuda, coisas deste género que desenvolveram no meio da sociedade, de facto, um ambiente agradável de se respirar. Como seria importante no nosso país isto acontecer. Quando isto acontecer, aí sim, a nossa economia vai ser revitalizada. Porque quem tem dinheiro, quem recebe fundos comunitários, quem recebe fundos do Estado, vai aplicá-los naquilo para o qual se comprometeu. Não vai ficar com dinheiro no bolso. Não vai haver sacos azuis. Não vai mais haver corrupção nesta ou naquela área. Não vai haver mais espaço para subornos, não vai haver mais espaço para clientelismo, não vai haver mais espaço para questões político-partidárias, porque de facto os partidos que estão no governo vão procurar o bem-estar de todos, vão ser justos e coerentes, vão trabalhar para o bem-estar do povo. Realmente isto só pode acontecer quando Cristo transformar o nosso coração egoísta em algo altruísta. Quando Cristo transformar as nossas intenções pessoais, meramente olhando para nós, em algo que se transforma numa visão para os outros, procurar ajudar os outros. Realmente temos aqui o apóstolo Paulo numa atitude fantástica. As suas algemas, a sua prisão, tornou-se algo poderoso para levar o Evangelho de Jesus a uma classe que ainda não estava alcançada, que eram os militares. E de facto Paulo estava a fazer isso. Os militares, a guarda pretoriana, poderia ser talvez associada à nossa polícia judiciária ou talvez à Guarda Nacional Republicana, uma coisa assim do género. Era de facto uma polícia extremamente de elite, esta que Paulo estava associado, estava preso, e por isso mesmo ele estava a anunciar ali o Evangelho de Cristo Jesus. Eu fico muito contente de saber que há vários indivíduos, quer na Polícia de Segurança Pública, quer na GNR, quer na Polícia Judiciária, pessoas que eu conheço pessoalmente, que têm tomado a peito esta relação com Deus. Eu acredito profundamente que é o Evangelho de Cristo Jesus que vai transformar a nossa sociedade. E se aqueles que estão em eminência, juízes, polícias, de facto têm uma relação com Deus, vão ter um sentido de justiça muito mais apurado, muito mais equilibrado. E de facto vamos ver uma mudança profunda na nossa sociedade. Então, oremos pelas nossas autoridades, pelos nossos juízes, pelos nossos polícias que têm responsabilidades tão sérias na nossa sociedade. Tenho orado por essas entidades porque, de facto, eles têm um papel profundo, um papel sério em ajudar a nossa sociedade a viver de uma forma mais tranquila. Oremos pelas nossas autoridades, por aqueles que têm essa responsabilidade no nosso país. O verso 14, então, do nosso capítulo 1 diz o seguinte: E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo percebe que a sua prisão estimulou outros a levar o Evangelho mais longe. Agora, estamos aqui a falar de um contexto bastante particular, em que os cristãos estavam a ser perseguidos
em que os cristãos estavam a ser presos, em que alguns dos cristãos estavam a ser mortos pela sua fé. Eu penso que no nosso país algumas comunidades estão ainda a sentir a pressão de ter feito uma opção religiosa diferente daquela que é tradicional no nosso país. Eu sei que muitas pessoas ainda sentem a discriminação, apesar da nossa lei em Portugal dizer que não há discriminação religiosa no nosso país. Infelizmente não há no papel, porque na prática temos muitas coisas que efetivamente o Estado e muitas entidades não permitem a outras confissões religiosas simplesmente por terem uma outra designação religiosa no nosso país. Precisaríamos de uma atitude de liberdade religiosa mais adequada àquilo que é a legislação da nossa nação. Mas aqui vemos que os cristãos, ao verem o apóstolo Paulo preso, mesmo estando conscientes de que era possível eles serem presos também, mesmo assim eles tornaram-se ousados em falar. Ficaram sem medo de falar, porque perceberam que isso poderia ser uma mais-valia, poderia ser usado por Deus para levar o Evangelho mais longe. Então, realmente, nem sempre as situações dolorosas, nem sempre as situações difíceis são necessariamente para nós ficarmos cabisbaixos, amuados, tristes, abatidos. Não, elas podem servir como estímulo para outros. Então, nós ficamos estimulados porque alguém viveu uma situação de doença e conseguiu ultrapassá-la, sendo um bom testemunho para aqueles que conviveram com ele. Não sei se você já visitou algumas pessoas doentes em que você sai de lá mais encorajado do que quando entrou. Talvez você pensava que ia consolar aquela pessoa que estava doente e na realidade saiu você consolado. Muitas vezes acontece este tipo de situação. Talvez alguém que está a passar por uma crise profunda familiar, você procura consolar e você sai de lá consolado, sai de lá animado. Então é importante nós percebermos que às vezes as dificuldades são estímulo para que outros possam continuar a propagar a palavra de Deus, as maravilhas daquilo que Deus opera. E nós, na história do cristianismo, temos muitos mártires, pessoas que foram martirizadas por causa de temerem a Deus, porque queriam seguir a Cristo. Estamos a falar do nosso próprio país. Há uns 30, 40 anos atrás, tínhamos situações deste género. Simplesmente porque eram cristãos evangélicos, eram apedrejados, literalmente, apedrejados, muitas vezes estimulados até pelos líderes religiosos daquela região. Infelizmente, muitos evangélicos eram apedrejados e tinham que se refugiar, perdiam um emprego, eram muitas vezes, no início, deportados para as zonas mais remotas do nosso país, e assim muitas igrejas evangélicas também foram crescendo, como por exemplo a de Vila Real de Santo António, no Algarve, foi crescendo exatamente fruto dessa deportação de alguns cristãos evangélicos. Simplesmente por serem evangélicos eram colocados nas zonas mais remotas do nosso país. Naquela altura, uns 30, 40 anos atrás, era de facto uma zona bastante remota, sem as autoestradas, sem os acessos que nós temos hoje, mas mesmo assim Deus utilizou essas situações para levar o Evangelho mais longe na nossa nação. Então precisamos de ter ousadia, não ficar acabrunhados, não ficar intimidados com as pressões que ocorrem. E eu sei de alguns ouvintes que estão a ser pressionados para deixar de ouvir o nosso programa. São pressionados no sentido de deixarem de ouvir aquilo que é a palavra de Deus. Eu desafio-vos a manterem-se firmes na fé. Analisem vocês mesmos se vale a pena ou não continuarmos a ouvir aquilo que é o som deste livro, ou ouvir aquilo que é a palavra de Deus. E se de facto valer a pena mantermos firmeza na nossa fé, então possamos dar glória a Deus com a nossa atitude, com o nosso caráter, mantendo um caráter de amor para com aqueles que nos desprezam, bendizendo aqueles que nos maldizem, como o nosso Senhor Jesus nos ensina, e dessa forma, diz um livro de Provérbios, amontoaremos brasas vivas sobre a sua cabeça, no sentido de que temos uma atitude de que damos a outra face, quando alguém nos dá um estalo numa. Então que Deus nos ajude a ter essa graça, porque não é fácil, só com a graça de Deus nós podemos vivenciar essa experiência. Voltando então aqui ao texto bíblico, o verso 15 nos diz o seguinte: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfias, e outros porém o fazem de boa vontade. O apóstolo Paulo aqui agora vai falar acerca das motivações daqueles que anunciam o Evangelho. Não é que ele esteja aqui a recomendar de forma alguma que o Evangelho seja anunciado por motivações erradas. É bom clarificar isto. Às vezes as pessoas
leem coisas que não estão na Bíblia e depois ficam com ideias erradas. Não, ele não está a dizer que é bom anunciar a Cristo por vanglória ou por contenda. Não, de forma alguma. Por isso mesmo, ele desafia cada um a anunciar a Cristo por uma motivação correta. E vejamos aqui qual é a motivação correta. Ele diz no verso 16, estes por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa do Evangelho. Ou seja, a motivação certa para anunciar a Cristo é o amor. A palavra de Deus claramente nos mostra que não deve ser por inveja, não deve ser por projeção social, não deve ser porque outro está a fazer, não deve ser por esta ou aquela razão menos digna, deve ser de facto por amor a Cristo e aos outros. Ainda que ele diz de alguma forma que, pronto, ok, se há pessoas que anunciam por inveja, se há pessoas que anunciam, enfim, por vanglória, então, olha, pelo menos o Evangelho é anunciado. Mas sinceramente espero que a sua motivação, a minha motivação, seja uma motivação sincera, uma motivação transparente, no sentido de levar o amor de Cristo aos outros. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos anunciar não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele quem nos deve motivar a proclamar o som deste livro, esta sonoridade, esta melodia que sai das páginas da Bíblia e que consolam e trazem paz ao nosso coração. É por isso que várias pessoas se têm entusiasmado, animado a gravar inclusive o programa O Som do Livro e oferecer cassetes aos amigos. Não sei se é o seu caso, temos recebido notícia de várias pessoas desde o norte do país ao sul que têm feito exatamente isso e têm enviado cassetes pelo correio. Algumas dos nossos programas, O Som do Livro, já chegaram à Madeira, ainda que lá não temos uma rádio que imita o nosso programa, para pena nossa, mas de facto é pena. Mas essas pessoas mesmo assim estão a ter acesso à palavra de Deus gravada por algumas pessoas mais cuidadosas, pessoas que de facto têm esse amor no seu coração, que vão além daquilo que era pedido. Ninguém pediu para se gravar os programas, ninguém fez apelos nesse sentido, mas essas pessoas sentiram que era bom. É tão bom este assunto, é tão bom esta leitura da Bíblia, que vale a pena colocar isto de uma forma que possa ser acessível a outras pessoas. Eu dou graças a Deus por isso. Estejam à vontade de gravar, copiar, fazer cópias para enviar a amigos, para poder dar acesso a essas pessoas a palavra de Deus. Também no nosso site poderão sempre ouvir, os programas lá estão a ser anunciados, estão no ar, no nosso site, assim como via satélite, podem apanhá-los também. Então é uma questão de se organizarem e verificarem em que horários podem captar na vossa região este programa, O Som do Livro. E dessa forma duplicar a possibilidade das pessoas ouvirem a palavra de Deus. Façam os vossos esforços, desenvolvam a vossa criatividade, certamente isso beneficiará outras pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. O verso 17 ainda nos diz: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, por insinceridade, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Então algumas pessoas faziam isto na tentativa, diz o apóstolo Paulo, de criar um incómodo ao apóstolo Paulo, pensando que dessa forma o estariam a prejudicar, mas muitas vezes Deus utiliza até estas situações para as tornarem bênção. Muitas vezes as pessoas têm um espírito egoísta, têm um espírito partidário, querem criar tensões dentro da comunidade, querem denegrir o nome de Jesus, que no fundo é esta muitas vezes a intenção de determinados grupos, de determinadas pessoas, mas Deus mesmo assim na sua misericórdia e na sua graça pega nessa atitude errada das pessoas e transforma aquilo em bênção. E é isso que Deus tem feito ao longo da história. Assim como Satanás tem tentado desde o início, desde o Jardim do Éden, que ele tenta denegrir a imagem de Jesus Cristo. Ele tentou no Éden denegrir a imagem de Deus, dizendo, mas será que foi assim que Deus disse? Aliás, isto é uma dica para si. Normalmente Satanás não faz afirmações categóricas. Normalmente Satanás traz dúvidas, lança perguntas. Será que Jesus não casou com Maria Madalena? Está na berra agora, não é? Será que o código da Vinci não será verdade? E lança as dúvidas e vai lançando estas sementes no coração das pessoas. Satanás sempre trabalhou assim no Jardim do Éden, trabalhou assim quando se encontrou com Cristo no deserto. O que é que Satanás fez? Mas será que tu és filho de Deus? Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Qual é a tentativa de Satanás? Lançar a dúvida.
lançar a dúvida. É isso que ele faz desde a origem do homem e é isso que ele continua a fazer hoje. Muitas vezes não faz uma afirmação categórica, muitas vezes não lança uma afirmação bombástica, muitas vezes simplesmente lança a dúvida. E depois nós, seres humanos, somos tão criativos que fazemos o resto do trabalho, infelizmente. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos de aprender a Bíblia, ficar firmados naquilo que a Bíblia diz. Aliás, foi assim que Jesus reagiu, foi assim que Jesus respondeu. Quando Satanás lançou a dúvida, Jesus fez o quê? Ripostou, trazendo a palavra de Deus, dizendo: a palavra de Deus assim o diz. E resolveu o conflito, resolveu essa dúvida. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 18 ainda nos diz: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vemos que a preocupação do apóstolo Paulo era anunciar a palavra, seja ela de que forma for. Desde que Cristo seja anunciado, é o que mais importa. Então o verso 19 ainda diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo estava convencidíssimo de facto como a oração tem poder para transformar as situações. E ele apelava para que os cristãos orassem, porque é o poder de Deus para agir nas nossas vidas. E o verso 20 ainda diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo tinha a percepção muito clara de como a sua vida estava ao serviço de Cristo. E é por isso que ele diz no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja bem aqui a percepção que o apóstolo Paulo tem da vida. Ele sabe perfeitamente que vale a pena viver. Talvez algumas pessoas acham que chegou a um ponto da sua vida que mais valeria terminar a sua vida, mas não. Vale a pena viver. Em Cristo Jesus vale a pena viver. Por isso ele dizia: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então quando nós temos essa relação com Deus, Cristo passa a viver em nós e a nossa vida passa a ter um significado tremendo. A maior parte das pessoas que querem se suicidar, elas querem terminar com o sofrimento, não com a vida. Querem terminar com o sofrimento. Então esse sofrimento pode terminar se você entregar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Como dizia o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo. Você pode dar um significado novo à sua vida. Pode entregar a sua vida nas mãos de Jesus e passar a viver inteiramente para Cristo. Não acabe com a sua vida, mas acabe com o sofrimento, entregando a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Peça a Cristo para ser Ele a governar a partir de agora a sua vida, deixando então uma novidade de vida, um novo nascimento, uma nova realidade que vai surgir a partir deste momento. Faça essa oração agora mesmo, enquanto nós terminamos o nosso programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.